Olá, tudo bem? Me chamo Cíntia Regina Even de Araújo, aluna de Pedagogia da Unifael, matrícula 47-69210. Hoje eu vou falar sobre o desenvolvimento biopsicossocial de alunos do primeiro ano do ensino fundamental e as contribuições da orientação educacional. Esse tema foi escolhido através de pesquisas, através dos estágios e através das observações que eu fiz ao longo da minha graduação. Ela surgiu com a vontade de investigar o melhor desempenho do profissional orientador educacional e no ambiente escolar em si. Também com a importância do seu trabalho no contexto no qual ele está inserido, do modo que o problema da pesquisa desse artigo se propõe a responder algumas questões, tipo, quais são as funções do orientador educacional? Quando a gente fala do orientador educacional, ele tem um papel para se desempenhar na vida da criança, desde a educação infantil até o Fundamental 1, que é onde a criança está basicamente em desenvolvimento. E esse artigo, ele traz essa fase de ajuste no ambiente escolar. Desse problema surge o desenvolvimento dos artigos, que é esclarecer as funções do orientador educacional ao atuar com crianças que ingressam no primeiro ano do ensino fundamental e para que esses motivos se encontrem na fase de ajuste no ambiente escolar. Desse objetivo, procede os seguintes objetivos específicos. Conceituar o papel do orientador educacional nos anos iniciais do ensino fundamental, entendendo, sim, como alguns autores descrevem algumas funções desse profissional. Como para Barbante, o desenvolvimento construtivo pode ser definido como um processo de mudanças gradual, de um nível simples para um mais complexo, dos aspectos mentais, emocionais e físicos. Todas as pessoas que passam por esse processo se inicia uma concepção e segue todas as etapas da vida, até a morte. E significa que um processo de desenvolvimento da evolução de estabilidade do estado do crescimento e aperfeiçoamento. Nesse processo é preciso que os processos e avanços das descobertas sejam valorizados. O papel em si do orientador escolar, nessa fase inicial, é a adaptação da criança na escola, que permitirá que esse processo em si, de separação da família, seja menos traumático. A orientação terá uma atribuição dos auxiliares dos professores e os pais sobre essa ruptura que acontece na criança entre a fase da educação infantil e a fase dele entrar no ensino fundamental em si. E fazer com que a criança se sinta mais confortável, mais firme, mais segura de si, para estar nesse ambiente novo. Né? Porque ele está na educação infantil, a criança tem toda aquela segurança do educador, do educador estar sempre passando uma segurança a mais para a criança. E quando ele chega no ensino fundamental, ele tem uma ruptura muito grande. Então, assim, é importante o orientador educacional trabalhar isso junto à criança e junto à família, para que essa criança não sinta o impacto de sair de uma educação infantil para a educação do ensino fundamental, que ela é a criança onde vai ter uma maturação um pouco maior, onde vai ser o estímulo muito maior, onde ele vai trabalhar em si questão de autonomia, questão de pensar, questão de fazer, e isso é muito importante para a criança. E o orientador educacional ele tem que estar em conjunto com a família. Ele não pode simplesmente trabalhar sozinho com essa criança. A criança ela tem que estar alinhada junto com a família, para a família estar alinhada junto com a escola. E como eu sempre falo e observo assim, que sem a família dentro da escola, a criança se desenvolve sim, mas se desenvolve com muito mais dificuldade.
O ambiente onde a criança está inserida tem a importância fundamental em si no seu desenvolvimento, pois é o meio que consiste a soma total dos estímulos que a criança recebe. Isso quem disse foi Sambini. Logo após o nascimento, a criança inicia uma relação afetiva com a pessoa que cuida dela. A partir deste momento, ela é introduzida num sistema no qual os seres humanos são elementos essenciais, pois são eles que auxiliam quando precisam de um alívio e de um conforto. E lhe dão afeto. Como a gente falou, na educação infantil eles recebem muito mais afeto do que na educação fundamental. Mas isso não impede nada da criança ter esse afetivo. A criança ela tem um longo caminho a percorrer nessa estrada e está repleta de fatores que influenciarão seu desenvolvimento físico, emocional e intelectual. Quem disse foi Sambini. E segundo Piaget, a criança que se encontra no período operacional, que é dos 2 aos 7 anos de idade, na qual a linguagem está em expansão. E segundo Piaget, ele usa muito a afetividade, e exceto o papel fundamental quando se passa pela influência decisiva na percepção da memória, do pensamento e a vontade das ações, sendo um componente essencial na harmonia e do equilíbrio da personalidade. No que o ensino fundamental é a primeira etapa da educação base, exige observação, metodologia e exercício, acima de tudo, o reconhecimento e a comunicação efetiva do educando com o aluno. O que a gente diz é que tem que ter uma conversa muito alinhada entre o professor e o aluno. Tem que ter uma conversa onde o educador ou o professor em si tem que estar alinhado com o seu aluno, tem que saber identificar, tem que saber enxergar a excepcionalidade do seu aluno, sabendo que cada criança, cada educando, ele tem a sua excepcionalidade. Então, assim, ele é único. Ele é um potinho de conhecimento que a gente vai preencher ao longo dos anos. Então, o orientador educacional ele é fundamental na primeira etapa da educação, para que essa criança se desenvolva de uma forma efetiva e que ela consiga se desenvolver em si. Como consideração final, o que eu tenho para dizer é que a gente tem sempre que aprender a inovar e crescer junto com os eixos das formações dos alunos e principalmente na parte do orientador educacional. O que é de suma importância lembrar que todos os seres humanos, eles aprendem em tempos e ritmos diferentes uns dos outros. E é através dos esforços, êxitos, fracassos, dificuldades, alegrias e estudos da criança. Tudo isso faz parte do seu desenvolvimento mental e cognitivo. A criança também é um ser receptivo, aberto e penetrável, que adquire uma soma enorme de conhecimentos do seu desenvolvimento, desde o seu nascimento até a sua idade adulta. É papel fundamental do pedagogo, enquanto orientador educacional, preocupar-se com o desenvolvimento cognitivo, biológico e psicológico do seu educando. Os professores que trabalham essa metodologia ativa, ela busca o protagonista sendo o estudante. Então, assim, o professor, o pedagogo, o orientador em si, ele é fundamental para estimular sempre o seu aluno. Mesmo ele acertando e errando, ele está ali para aprender. E é com seus acertos e erros que ele vai se desenvolver em si. E então é de suma importância o pedagogo estar sempre em constância de aprendizado, para trazer sempre inovações ao seu aluno e trazer sempre contribuições que possam auxiliar e melhorar sempre o seu aluno, tanto o aluno também como o orientador em si. Auxiliar também a sua equipe pedagógica para sempre trazer o melhor para o seu aluno, para quando a gente for
pegar um aluno que tem uma dificuldade maior, a gente poder fazer o nosso melhor trabalho em cima dessa criança. Trazer e estimular o máximo possível. É sempre de suma importância isso para a criança. O seu desenvolvimento, né, psicológico e trazer sempre metodologias ativas, não ficar estagnado, é o que a gente fala sempre, né? O professor, o pedagogo não pode ficar estagnado, tem que estar sempre ativo, sempre em constância de aprendizado. E é isso. Meu tema, ele é esse. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ficado claro, eu espero ter sido entendível, e é isso. Muito obrigada, e é isso.